Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs. Damos graças a Deus pela tua vida, damos graças a Deus por mais um culto no seu lar. E louvamos ao Senhor pela misericórdia dEle, pelo favor que Ele nos tem concedido de estarmos reunidos em mais esse domingo. Se fosse no templo, estaríamos neste domingo, nós e todas as demais igrejas pentecostais, enfim, as igrejas cristãs, cultuando ao Senhor e intitulando o culto como culto da família. E é um culto com a família, né? Um culto ao Senhor com a família. Como foi proposto para alguns irmãos, nós oferecemos fazer uma live nos lares, não é verdade? E nós temos hoje uma live especial, uma live com a primeira família, né? Nós estamos na casa do nosso diácono Pedro e da nossa irmã Cirlei, né? Fica aqui na região de Itaquera, né? Próxima à Avenida Jacu Pêssego. Vou dar muitas as coordenadas não, que não há necessidade. E nós vamos estar filmando os irmãos. Nosso irmão Pedro vai estar fazendo uma oração para darmos início ao trabalho. Vocês vão conhecer esse casal aí. Estamos somente eu aqui sem máscara, né? Independente de estar no lar dele, estamos fazendo o trabalho devidamente protegidos como manda a lei. Independente de estar fazendo no lar, estamos fazendo com as devidas proteções a qual os governantes proporam, né? Então estaremos aí filmando os nossos irmãos, esse casal, e eles vão estar se apresentando e fazendo uma oração inicial. Logo após estaremos ouvindo os louvores, amém? A paz do Senhor, irmãos, seja bem-vindo no lar da minha casa. Isso. E que Deus abençoe a todos. E hoje nós estamos preparados com uma bênção. Uma bênção que Deus trouxe aqui, o pastor Douglas e a irmã Marli, para cultuar aqui na nossa casa. Eu estou muito emocionada. Que Deus abençoe a todos. Amém. Meu Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quero desde já agradecer a Deus por esse momento que Deus nos concede de graça. E agradecer também ao nosso pastor Douglas, a irmã Marli e todos que entraram na live na noite de hoje. Hoje é um culto direcionado à família. É um culto abençoado por Deus, porque as famílias hoje necessitam de oração. Então estamos gratos e estamos aí para ver o que Deus tem para falar conosco a noite de hoje. Dessa forma eu já agradeço a minha oportunidade. Pode orar. Amém? E vamos orar, Senhor, para que Deus venha falar conosco a noite de hoje, nesse culto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, entregamos esse culto nas tuas mãos, Senhor. É o culto da família, Senhor amado, que o Senhor possa entrar nos lares, que o Senhor possa abençoar cada um que estiver nessa live. Abençoa a minha casa, abençoa meu Pai, a casa de todos os meus familiares, a casa daqueles que estão necessitando da tua palavra, Senhor, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão no leito do hospital, para que o Senhor possa vir, meu Pai, bradar na vida de cada um, Senhor. Te entregamos, meu Pai, na noite de hoje, meu Pai, culto da família, meu Pai, esse culto nas tuas mãos, meu Pai, para que a gente diminua e o Senhor cresça em nossas vidas, Senhor. Te agradeço, meu Pai, e te imploro, meu Pai, não nos abandone, Senhor. Somos falhos, somos pecadores, mas eu creio, meu Pai amado, que o Senhor é misericordioso, Senhor, e vai estar conosco nas horas tão difíceis, meu Pai. O mundo clama, Senhor, o mundo chora, Senhor, o mundo necessita, meu Pai, da tua bênção, meu Pai, que o Senhor venha curar a terra, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, nos curar. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Conheceram o casal aí? Também minha esposa está com a gente aqui. Dá um glória aí. Pai do Senhor. Isso. Para não falar aqui, eu não gosto de aparecer, mas tem voz. Amém? Vamos estar aí louvando ao Senhor, já ouvindo o primeiro hino. E lembrando que eu já vi duas pessoas aparecerem, mas ainda não deram um sinalzinho de quem é. Lembrando que a primeira pessoa a aparecer na live comigo vai ter o direito de pedir um hino, tá bom? Se porventura essas pessoas não derem as caras
e não pedirem o hino, os irmãos que estão aqui conosco estarão pedindo este hino em nome de Jesus, tá bom? Então vamos ouvir os hinos e assim está já cultuando em nome de Jesus. Não almejo nada aqui, o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar só a tua presença. É a tua presença. Prata e ouro não se pode comparar. Nada que existe pode se igualar com a tua presença. Com a tua presença. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Pode ficar à vontade para conversar, viu? Pode. Tranquilo. Tá gravando, tá me vendo aqui também, sem problema. Não, pode ficar à vontade. Tá todo mundo meio tenso? Uma brisa Não. Fique em paz aí, vocês estão na casa do Senhor. me levanta e me faz seguir de novo. É a tua presença. É a tua presença. Eu não saio, nem me mexo do lugar. Se tu não fores comigo, a me acompanhar, só com tua presença. Só com ela, Deus. Só com tua presença. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Não me lance fora da tua presença, nem retires de mim o teu espírito, pois mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. Se a tua presença não for comigo,
Eu não saio daqui, porque não há nada melhor no mundo que a tua doce presença. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar. Aqui é uma professora Lara também. Me faz esperar. Perdeu. Me faz confiar em ti. Eu falei, olha, Fabita. Mas ela fez tratamento? Não. A mãe falou que ela psicóloga, tudo, porque no começo ela ficou mal mesmo, né? Aí ela esqueceu. Aí depois de um dia ela foi. Agora tem duas meninas. A outra professora também disse a mesma coisa, agora tá grávida de novo. E elas perderam 3 vezes. Ela perdeu 3 vezes, ela perdeu. Aí faz tratamento em 9-2. Então ela não fizeram não. Não, o médico não tinha necessidade. Aí ela perdeu a Eu estou aqui. Era um menino, né? Ela ficou mal mesmo. Aí depois foi passando por e aí falou, não ficou, aí ficou bravo. Aí já perdeu o que é mais Também sei, Senhor, que és o Deus da minha vida. não foi cuidado. Então, vim pra ti sentir o toque de tuas mãos, envolvendo a minha Mas foi, você tem, graças a Deus, assim, desde o primeiro tratamento. Ah, Senhor, ao sentir tamanha unção E assim, que transborda em meu coração, sinto a tua presença minha. aí eu voltei e falou, você quer que eu falei, não, de volta aqui? Aí você demorou bastante, mas eu sempre de volta. Demorou, mas voltou. E aí eu eu tinha convênio na época, né? E eu fiz convênio. E chegou lá o convênio, não, ainda. Aí eu Pai do Senhor, irmã Cleusa. Eu sou forte, pois eu sei em quem tenho crido. Então, vim pra ti pedir perdão, sentir o toque de tuas mãos, envolvendo ao sentir tamanha unção que transborda em meu coração, sinto tua presença amiga. Vim pra ti pedir perdão, sentir o toque de tuas mãos, envolvendo a minha vida. Não, mas eu Sentir aí depois desse, demorou 11 anos pra tudo. que transborda em meu coração, sinto tua presença Aí a Gabriela foi 19 agora. Aí depois eu demorei um pouco até mas a Júlia ainda foi um ministério de Deus. A Júlia estava tomando uma injeção. E aí eu peguei essa injeção, né? E eu não sabia que o remédio cortava o filho dele. E aí
Maravilha. Vamos ouvir aí mais um hino e logo após já iremos indo para a palavra, tá bom? Os irmãos já... Pode ficar à vontade aí, irmãos. Os irmãos estavam conversando, estavam olhando para mim, fica à vontade. Só não precisa gritar, só vai na baixinha. E em nome de Jesus Cristo, já vamos meditando, já vamos ficando apercebidos, porque Deus tem uma palavra abençoada para nossas vidas. Hoje nós vamos estar meditando aí no Evangelho de Lucas, já para vocês se antecipando. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Então nós vamos estar aí já, né, se preparando, ouvindo mais um hino e ouvindo aí a palavra do Senhor na sequência, tá bom? Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Maravilha. Vamos ouvir uma palavra e eu creio que Deus tem coisas tremendas para nos revelar através da mesma em nome de Jesus, tá bom? Então vamos aí, os que já estão a postos, abrir a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas. Não é proibido dar glória a Deus, não é proibido dar aleluia, não é proibido entrar no ré. Sabe o que é o ré, né? Sabe o que é o ré? Não é proibido entrar no ré, não. Tem umas igrejas que estão proibindo, né, irmãos? Tem igreja que já está fechada antes da pandemia. Que apagou a fogueira. Igreja que apagou a fogueira complica.
Lucas capítulo 1, a partir do versículo 1. Amém? Fiz um breve comentário dessa passagem na quinta-feira, na hora do estudo bíblico. E vou fazer menção aqui de algumas coisas que conversamos na quinta. E hoje nós vamos mais para uma parte expositiva aí dessa palavra, né? Estando certos que toda providência e toda revelação vem da parte do Senhor. Independente do conteúdo que nós já temos em relação ao estudo, a dependência para que haja uma transformação, para que haja uma visitação, né, uma ação, é da parte de Deus. Então nós cremos nesse fator principal, nesse fator surpresa da palavra. Como nós meditamos ali pela manhã na oração lá na igreja, tudo provém aí de detalhes, né? Detalhes que Deus ele acaba nos visitando e nos trazendo de uma forma assim excelente em nome de Jesus. Então, Lucas capítulo 1, a paz do Senhor Jesus, Eliana. Paz do Senhor, Gabi, quanto tempo? Gabriela aí, ó. Ah, então aí. Ele é uma graça de Versículo 1 diz o seguinte: o volume tá bom aí para os irmãos, qualquer coisa dê um alô. O volume tá ótimo aí? Digam um amém ou não. Misericórdia. Enquanto não falarem nada eu vou pregando, tá? Versículo 1 diz: tendo, pois, muitos empreendido, por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Amém? Há um propósito em todo escrito bíblico. Nós, pelos estudos, falamos que Lucas, ou fulano, ou Bertano teve um propósito. Não, o propósito veio de Deus. Então Lucas, ele escreveu este evangelho aos gentios para proporcionar aos gentios um registro completo e exato, segundo o ver dele, de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar até o dia que foi recebido em cima, na sua ascensão. Segundo o versículo 1, já dando o início à meditação desses versículos, segundo a apresentação de Lucas, né, ele já apresenta essa ideia e ele não nos dá diretamente aqui o motivo, mas os motivos nós conseguimos entender. Era um período muito difícil, era um período em que, não diferente dos dias de hoje, existiam muitos evangelhos. Existem, se você for na internet mesmo, você encontra aí o evangelho de Judas, o evangelho de Pedro, o evangelho de Tiago. Existem vários evangelhos. E particularmente estudiosos têm a sua observação, né? E eu também não deixo de ter a minha, e não colocaremos ao caso, vamos nos ater à mensagem. Mas o próprio Paulo deixou bem claro que se
outro evangelho que não fosse esse evangelho apresentado pelos apóstolos, fosse pregado, que fosse uma maldição. O evangelho que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele possui resultados espirituais benignos. Vamos dar um exemplo para você. Eu já ouvi, talvez você ouviu inúmeras vezes, pessoas que foram novas para Jesus e passar 1 mês, 2 meses ou 3 meses e falarem assim: depois que eu fui para a igreja bagunçou tudo, vou voltar lá para onde eu vivia, né? Tem um monte de gente que fala isso, né? Vou voltar lá para a religião que eu estava, ou vou voltar a fazer o nada que eu fazia porque estava melhor do que agora que eu estou na igreja. Eu vou te explicar o porquê essa percepção que nós talvez tivemos e muitos ainda têm depois que vai para o evangelho. A Bíblia diz que o diabo ele cegou o entendimento da humanidade. Então, benefícios e bem-estar para algumas pessoas é ter uma casa montada. Se a pessoa tem a TV que ela sonhou, ela já está realizada. Se a pessoa montou o apartamento dela do jeito que ela sempre sonhou, ela acha que ela já está realizada. E a gente fala isso com conhecimentos de causa. Nós caminhamos, nós fazemos visitas e nós temos, existe parentelas que a gente sabe muito bem que o povo tem no coração o dinheiro. E assim, alcançou o propósito do coração deles, eles já sentem-se realizados. Tem o que comer, mesmo que não seja em abundância. O famoso pinga, mas não seca, para eles é o suficiente. Mas não estão vendo que por mais que, né, aos olhos deles não falte, está faltando alguma coisa. Livro de Colossenses, não só o capítulo 1, mas o livro todo, ele tem como tema a suficiência de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que Deus ele é o suficiente para suprir os vazios que há na vida de muitas pessoas. Suficiente para suprir cegueira espiritual. Suficiente para levantar o que está caído. Suficiente para dar sustentabilidade àquele que acha que está de pé. A grande questão é essa. Para o mundo, os crentes querem empurrar Jesus goela abaixo. Não é que nós queremos empurrar goela abaixo. Vamos voltar para o texto aqui. O versículo 1 diz, Lucas dizendo, ó, tendo, pois, muitos se empenhado, empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Então muitos criaram um monte de evangelho. Nos nossos tempos não é diferente. Nós temos tudo que é evangelho aí. Um dos mais famosos, um dos evangelhos que não é de Cristo, mais famosos que existe, é o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Esse é o mais famoso que existe. Mas o nome mesmo ele já relata. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Acabou? Não sou eu que estou dizendo. É o que está na capa do livro deles. É o Evangelho segundo eles. Agora, a Bíblia, os Evangelhos e as cartas paulinas, as cartas de Pedro, as cartas de Tiago, todos eles deixaram bem claro que esse Evangelho, que essas cartas, de nenhum momento foi do próprio punho, mas foi inspirada pelo Espírito de Deus. E vamos ser sinceros, irmão, um outro Evangelho, ele até traz mudança de vida. Concordo inteiramente. Concordo inteiramente. Qualquer outro Evangelho aí, ele traz mudança de vida. Mas transformação é só o Evangelho de Cristo.
Não há possibilidade. Tem um monte de gente assistindo, que já passou por um monte de lugar, que já passou por um monte de quintal e de um monte de terreiro, certo? E por que está na igreja, se lá estava tão bom? O que você está fazendo aqui no Evangelho, então? Por que não volta? Nossa, irmão, você está me mandando embora. Não estou mandando ninguém embora. Estou levantando aí uma questão para você pensar. Se a grama lá estava tão verde, o que você está fazendo no nosso terreirinho aqui? Nosso terreirinho, rústico, sabe? Talvez com um matinho aqui, outro ali. Mas cada matinho que a gente tem no quintal de Cristo, irmão, é uma erva curadora. E não é uma erva curadora que nem aquela planta que os filhos dos profetas colocou na panela, não. Porque a Bíblia diz que eles colocaram morte na panela. A panela de Cristo tem vida, e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, ele deixou brincar que ele é o pão da vida. E ele deixou bem claro que ele também é a água viva. Então são coisas. Mas vamos para o texto. Vamos para o texto. Então muitos escreveram várias coisas naquele tempo e no nosso tempo também. E Lucas, como um estudioso, um grego inteligente, um médico, um homem culto, estudado, ele andou, irmãos. Ele andou, ele pesquisou. Versículo 2 diz aí, ó: segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Desde o princípio. Agora eu pergunto algo para você. Aonde é o princípio? E aonde está o princípio? Gênesis capítulo 1 fala no princípio. E aí nós começamos a ver os relatos da criação do mundo. E esses relatos da criação do mundo foi contado com palavras. E não simplesmente com palavras, mas com a palavra. E esta palavra era o próprio Jesus Cristo, porque ele é a palavra. Capítulo 1 de João deixa bem claro também que no início era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Que sem ele nada do que foi feito se fez. E quem é este Verbo e esta palavra? É Jesus Cristo. Consequentemente, a Bíblia vem nos apresentando a palavra viva, personificada e encarnada. E eu gosto dessa questão da encarnação, porque o nosso negócio é encarnar, não é reencarnar, né? Eu fico vendo aí até uma molecada aí na internet, né? Sabe aquela marca, tem aquela marca de roupa, né? Famosa Tony Couture, que tem um círculo, né? Os orientais chamam esse símbolo de Yin Yang, né? Que é aquela bolinha, tem a pretinha, a branquinha, né? E aquele símbolo cíclico, né? Ele tem assim um formato de algo contínuo, algo que não tem fim, como um ciclo da vida, algo assim bem convidativo para uma doutrina. Mas teologicamente e espiritualmente, em Cristo Jesus, nós não vivemos ciclicamente. Nós não vivemos esse ciclo. Há um ciclo sem fim de vida aqui na Terra? Sim. Biologicamente falando. Biologicamente somos um dependentes do outro. Você bem rústico na palavra. Bem rústico. Não vou poupar o meu vocabulário chulo para falar para os irmãos algumas palavrinhas, não. Porque às vezes a gente busca palavras tão teologicamente educadas e muitas vezes a igreja não entende o que a gente está falando. A palavra do Senhor nos diz lá em Atos dos Apóstolos que Filipe, ele encostou no carro ali do eunuco. Pai do Senhor, São Tobias, canela de fogo, seja bem-vindo. Ele encostou no carro ali do eunuco
e perguntou para o eunuco o que ele lia. E a Bíblia relata que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E ele perguntou, o eunuco falou, ele perguntou, você entendes o que está lendo? E ele falou, como eu poderei entender se não há quem me explique? Então eu não vou poupar palavras fáceis aqui, irmão, nesse momento, para que não também julgando os irmãos como pessoas sem entendimento. Mas eu acredito que a gente pode se tratar, como estamos aqui na casa do irmão Pedro e da irmã Cilei, né, conversando aqui de maneira bem popular, bem cotidiana. Acredito que eu posso me dirigir aos irmãos também da mesma maneira, né? Mesmo que por algumas vezes saia uma palavra um pouco mais culta, teológica, a gente pode muito bem adentrar esse texto aqui e dizer que biologicamente existe sim um ciclo da vida. E que ciclo que é esse? Que dependência é essa? Que relação simbiótica é essa entre os seres humanos? É uma relação que é o seguinte, você coloca, vamos simplificar bem, você leva a sua ovelhinha, você leva o seu gado, o seu boi, a sua vaca para o pasto, ele come daquele mato que está ali, come daqueles vegetais que estão ali, consequentemente ele vai defecar. Aquelas fezes vão servir de adubo. E muitas vezes o mesmo adubo é espalhado em plantações de um alface, espalhado em plantações de demais alimentos que nós consumimos. E nós aqui, antes de começar a live, estávamos batendo um papo como esse, dessa desigualdade entre humanos, dessa acepção entre pessoas, de um achar que é melhor que o outro, de um achar que pode mais do que o outro, de um achar que sabe mais, que pode estar por cima, o outro por baixo, ainda pisar na cabeça de quem está embaixo. Deixa eu falar uma coisinha para você, irmão. Independente da comida que você come, o mesmo esterco que adubou a comida que eu comi, adubou a sua. Ou você acha que você come coisinha mais limpa do que eu como? Você pode até comer um caviar, ô bonitão, mas você não tem ideia de como é feito na real. Você tem ideia do que te falam, mas nos bastidores só Deus sabe o que cada um de nós está ingerindo. E se não fosse a misericórdia de Deus, estava todo mundo no estreito, todo mundo passando processos. Você acha que você tem saúde porque você tem um bom convênio? Você acha que você tem saúde porque seu médico é lá do Einstein? Você acha que quem está te sustentando de pé é o teu doutor, é a sua intermédica, é o seu, sei lá, que convênio? Eu não tenho convênio, irmão. Meu convênio é Jesus Cristo. Eu estou na misericórdia que nem muitos que estão me assistindo estão. Mas quem está dando sustentabilidade para a humanidade é Jesus. Você acha que você não pegou coronavírus porque você está tomando banho de álcool? Quantas vezes você já não pegou ônibus e já colocou a mão em lugar que tem o vírus? Você acha que você não pôs a mão ainda? Você acha que você não meteu a mão que esse vírus ainda nem pegou em você? Às vezes você já está até curado do vírus. Faz o exame e depois você me conta. Se no papel sair lá assintomático, você vai falar, nossa, eu já peguei e não sabia. Aí eu te pergunto, por que você não morreu? Você nem sabia que tinha pegado? É Deus na tua vida, ô bonitão. Você não vai acreditar não? Esquenta não. Deus vai te dar um sinal, eu não sou homem de Deus. Deus vai te dar um sinal que Ele é na tua vida. E tem sinal de Deus que dói. Tá bom? Ei, raçai. Amém, crente? Que maravilha. Eita, deu até uma graça. Mas disse, ô, seu Gustavo, levantou da cama? Fica com a gente aí até o final. Deus tem uma palavra para você. Amém? Para quem está chegando agora, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Amém? Glória a Deus. Então Lucas, ele andou, irmão, ele pesquisou. Tinha muito evangelho, tinha muita coisa escrita por aí que não estava transformando ninguém. Mas ele falou, eu vou colocar em ordem esse negócio. Porque as coisas em desordem não andam. Lucas falou, não é que o de Marcos está errado, não. Marcos só não acrescentou mais coisas. Ele olhando e falou, não, quer saber, o de Mateus foi escrito
para os judeus. O de Marcos foi escrito para os romanos. Mas Lucas, acredito eu, que lendo o Evangelho dos irmãos, ele falou, tá uma bênção, foi o Espírito de Deus que revelou o mistério. Mas se eu cavar, tem mais coisa que Jesus fez aí. E eu não estou falando isso da minha boca não, irmãos. Eu acredito que João também pensou igualzinho a ele. Eu provo isso para vocês aí no Evangelho de João. Né? Se você puder abrir sua Bíblia lá, já abri. Capítulo 21, diz assim no versículo 25. Lá no último versículo do livro de João. Olha João dizendo: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais foste escritas, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Rapaz, Jesus fez coisa demais na frente desses discípulos. Eles viram muita coisa que não estão escritas. Só que Lucas tem algo aí que é diferente deles. Lucas até foi contado como apóstolo. Mas Lucas não andou com eles. Olha que interessante. E por esse motivo, ele foi atrás das informações. Foi atrás e interrogou pessoas que viram, que estiveram com Jesus. Inclusive os próprios apóstolos. Por isso o Evangelho de Lucas é tão minucioso. E segundo ele aqui mesmo, ele deixa bem claro que ele foi de maneira minuciosa que ele fez essa pesquisa. Ele tentou e acredito que conseguiu, na medida do possível, reunir informações suficientes para levar para um homem e para uma parte de um povo. Quem é este homem? Teófilo, que acreditamos ser um líder ali, né? Um homem de alto escalão. Acredita-se ser um homem já recém-convertido, a Bíblia não relata. Mas a Bíblia não relata, mas nos faz pensar e perceber algumas coisas. Versículo de número 3, ó. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Então, para mim me dirigir a uma pessoa como excelentíssimo ou excelência, provavelmente um magistrado. Nos nossos dias de hoje, um juiz, também naqueles dias também, mas já não era mais o período dos juízes. Mas também os líderes, os maiorais da época também eram tratados como excelência e assim sucessivamente. Então, também acreditava-se que ele tinha intimidade com Teófilo. Então ele diz, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então ele foi no começo do negócio. Deixa eu dar um recadinho para os bonitão que fica na internet aí batendo de frente com o evangelho. Fica aí falando que esse negócio de evangelho é para enganar trouxa. Trouxa é você que se diz ateu e está tentando provar que Deus não existe. Você acredita mais em Deus do que eu, rapaz. Senão você não estava todo dia se empenhando na internet para provar que ele não existe. Você não é convicto do que você prega, não? Então toma vergonha na tua cara, dobre o seu joelho e confessa que Jesus é o Salvador da tua vida e dá glória a Deus. Entra no manto, vai lá no monte lá. Vai entrar no monte com os irmãos Canela de Fogo que tá lá. Entra no mistério. Vai se converter, rapaz. Você não tem o que fazer, não? Vai para Jesus que você ganha mais. Por isso que a sua vida tá bagunçada. Faz que nem Lucas, coloca as coisas em ordem. Coloca as coisas em ordem. Lucas fez isso, foi pesquisar. Sabe o que acontece? Tem pessoas que pesquisa. Ela lê, ela não consegue provar. Ela joga de lado tudo que ela pesquisou. E lá no fundo da alma dela, ela sabe que Deus é Deus mesmo. Mas ela está lutando contra o próprio ego dela. Contra o próprio ego dela. É isso que está acontecendo. E Lucas colocando em ordem levou. Agora olha que interessante, mas ele colocou em ordem.
E levou para um homem, a qual ele mesmo diz aqui, ó, havendo-me informado minuciosamente de tudo desde o princípio. E o versículo 2, eu volto no 2, e ele fala de ministros que já pregaram. Nós entendemos aqui que Teófilo era um homem que já havia ouvido o Evangelho. Ele já conhecia. Não na ordem em que Lucas apresentou para ele, mas fragmentos de informações. Ouviu um pouquinho aqui, ouviu um pouquinho ali. Talvez você já ouviu falar de um monte de coisa da Bíblia. Você já ouviu falar de muitos textos da Bíblia. Você já ouviu falar um monte de pedacinho disso, pedacinho daquilo, mas ainda não conhece em ordem. O grande problema é que essa palavra não chegou para você na ordem que Deus quer que chegue. Na ordem que Deus quer que chegue. Sabe aquela ordem do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, aonde eles orando ali, aguardando a promessa que Jesus Cristo fez, para eles ficar lá em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Em você que está buscando batismo com o Espírito Santo um tempão, e até agora nada. Fique em Jerusalém. Sabe o que é ficar em Jerusalém? É esperar no Senhor. Jerusalém é a terra dos crentes. Jerusalém, a sua Jerusalém espiritual. Fica na posição que Deus te mandou ficar. Sabe, irmão, na época que a gente começou, que a gente foi para Jesus, no começo do Evangelho, era um negócio muito interessante. As igrejas ensinavam a gente a jejuar. As igrejas ensinavam a gente a orar. Tinha oração nas igrejas que a gente ia. Não tem mais oração nas igrejas. E tem um monte de crente preguiçoso que não quer saber de oração. Sem oração você não vive. Sem oração a chama do Espírito Santo vai se apagar da tua alma. E aí você vai entender muitas vezes o que está acontecendo. O porquê que muita coisa não anda mais na tua vida, não anda mais na tua casa. Porque as coisas parou e você nem percebeu como parou. Porque no começo estava andando tão bem e agora está tudo desandado. Você, jovem, que está indo para o Evangelho agora. Meu Deus do céu. Irmão, eu não critico denominação nenhuma. Não critico denominação nenhuma, mas eu critico as práticas. Critico as práticas, principalmente quando essa prática não é concernente à palavra. E tem uns templos aí, abençoados de grandiosos aí, com uma estrutura maravilhosa para fazer culto. E o que eu vejo interessante, que hoje esses crentes que estão nesses templos suntuosos, são crentes que começou tudo nas igrejinhas pequenininhas. Era crente dos ternos coloridos. Aqueles crentes que andava com a gravata de uma cor, paletó de outra, camisa de outra. Quando eu fui para Jesus, os irmãos tiravam um barato dos crentes da Deus é Amor, porque alguns senhores da Deus é Amor andavam assim. Tudo colorido, mas cheio do Espírito Santo. Hoje os ternos dos irmãos tá tudo com as perninhas coladinhas na canela. Estão parecendo o Beto Jamaica, evangélico. O Beto Jamaica gospel. A calcinha coladinha na canela. Uma preocupação com o bico fino do sapato. Eu tenho um sapato bico fino também. Mas não... Nossa, meu Deus, eu tô segurando aqui para não falar nome de igreja. Misericórdia. Só o sangue de Jesus. Salve, Pai do Senhor, Diogo. Deus abençoe. Entendeu? Uns negocinhos, irmão. Uns palitozinhos, sabe, rapaz? Um negócio para modelar o corpo bonitinho. Tá uma preocupação com uma estética gospel no altar, que é só o sangue de Jesus, irmão. Aí a hora que abre a boca, tem uma oratória maravilhosa. Deixa eu dar aqui um plá. Tem uma oratória maravilhosa. Fez o curso no Mackenzie de teologia. A gente sabe do que tá falando. Entendeu? Mas a hora que o cara abre a boca, ele começa a falar Bíblia, 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 Bíblia. Mas ninguém sentiu nada. Sabe por quê? Porque ele está carregado de informação.
Estudou a Bíblia, que é uma maravilha. Conhece mesmo. O cara tem conteúdo bíblico, que é uma maravilha. Mas cadê o fogo? Cadê a unção? Irmão, você pode ter uma igreja bonitona. E não é pecado deixar a igreja bonita, não. Não estou criticando, não. Não é pecado deixar a igreja bonita. Vou provar na Bíblia que não é pecado deixar a igreja bonita. Quer ver? Eu vou abrir um texto aqui, ó. 2 Crônicas, capítulo 7. Vou te mostrar na Bíblia que não é pecado deixar a igreja bonita, não. Não. Não é crítica minha, não. Não, o irmão tá com inveja. Não tô, não. Presta atenção. Tá aqui, quer ver? Tô achando aqui. Capítulo 7. Fala que o fogo e a glória do Senhor são os sinais da aprovação dele. Aqui, ó. É que eu tô achando já. Sabe? Porque assim, tem coisas, crente, que nós temos que prestar bem atenção. Há uma preocupação hoje na igreja, né? Pessoas cultuam e... Aqui, 7 versículo 11. Há uma preocupação, as pessoas estão... Eu vejo, hoje em dia, os cabas sentam no altar e não cultua mais. O culto deles é para resolver problema. Resolve tudo que tem que resolver antes do culto. Horário do culto não é horário de resolver problema de tesouraria, não. Para de se preocupar com dinheiro. Para de se preocupar com dinheiro, pastor. Aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até a volta de Cristo. Quem abriu a igreja não foi você, não, crente. Foi Jesus. É Ele que tem a chave e abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Agora fica um negocinho de, ai, como é que eu vou? Irmão, se Deus colocou você lá, Deus vai dar vitória. Fique em paz. Versículo 11 do capítulo 7, 2 Crônicas, diz assim, ó. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. Então Salomão deixou a casa de Deus bonitona e deixou a casa dele também. Então não é pecado você arrumar a casa de Deus, a sua casa, mas a primícia é buscar o reino de Deus e a tua justiça, e todas estas coisas vão ser acrescentadas. Então eu não posso colocar em primeiro lugar as coisas materiais e esquecer das almas. Eu tenho que ter um lugar bonitinho, bacana e acolhedor para receber os irmãos? Tenho. Mas o que eu estou colocando em primeiro lugar? Então eu tenho que prestar muita atenção no que eu estou fazendo. Muita atenção no que eu estou fazendo. Então, presta atenção na vida espiritual. Presta atenção, pergunta para Jesus. Vai na frente do espelho e pergunta para ele. Espírito Santo, tá boa essa roupa? Espírito Santo, a maquiagem tá carregada demais para as irmãs, né? A não ser que tenha algum irmão aí se maquiando, vai saber. Hoje em dia tá acontecendo tanta coisa na igreja, né? Estão se permitindo tanta coisa, né? Até pastor pode ficar separando e casando de novo. A convenção da Madureira autorizou. E quando autorizou, eu era de lá. Isso eu posso falar com conhecimento de causa, eu era de lá. Tá autorizado há anos já. Os pastores podem. Tá igual lá no Antigo Testamento. Experimentou a bonitinha, não gostou, dá um pé na bunda e casa com outra. Tá assim o negócio. Tá assim. Ah, não vou pedir desculpa não, é verdade. Tá assim mesmo. Pode depois bombardear na internet aí. Vai lá no estatuto da convenção que tá lá. Tá autorizado. É isso mesmo.
Tem igrejas aqui na Tiradentes que pode à vontade. Tem homossexual em departamento. Tá, lá vão ter o negócio. Depois o pastor da igreja não sabe porque as coisas na obra não tá andando. É porque ó, não tá em ordem. Lucas foi e pegou o negócio. Ó. Deixa eu colocar o evangelho em ordem. Vou pregar na ordem. Porque se eu pregar na ordem que Deus criou o negócio, a igreja fica em ordem. Agora os pastores, vou pedir licença aqui pro irmão Pedro e pra irmã Cilei para falar o que eu vou falar aqui. Esses pastores bundão e covarde, que Jesus chamou, tem medo de falar real e tem medo de colocar em boa ordem as coisas que ainda restam. Como Deus pediu para Tito fazer lá no capítulo 1 da carta de Paulo a Tito. Capítulo 1, versículo 5. Coloque em ordem a igreja, pastor. Deixa de ser covarde. Deixa de ser covarde. Essa tiração de foto dentro da igreja tá parecendo estúdio de book. Um monte de crente preocupado como vai sair na foto. Você não está preocupado com o seu nome no livro da vida, não? Ou está preocupado no fim do culto como é que vai sair no Facebook? Que negócio bonitinho! Jesus, Maria e José. Aleluia! Dá uma glória a Deus aí, crente! Aleluia, os irmãos dão glória a Deus, os irmãos aqui dão glória a Deus desanimados. Dá um glória aí, crente. Glória a Deus. Finge que não tá doendo, crente. Deus é glória. Aleluia, deixa eu molhar as palavras. Dá um glória a Deus aí, Diogo. Você não falou nada ainda? Misericórdia. Dá um glória a Deus aí, Gustavo. Dá um glória a Deus aí, seu Tobias. Dá um glória a Deus aí, Eliana, Gabriela. Me ajuda aí que eu te ajudo. Aleluia! Mas vamos aqui pro texto. Aliás, eu estou no texto. Estou no texto. Versículo de número 3 ainda, né? Pareceu-me também a mim conveniente. Aleluia. Descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Ô irmão, você tá lendo a Bíblia bonitinho, desde o comecinho, sabe? Se organizando bonitinho, pra quando você ir pregar, as coisas acontecer. Pai do Senhor, Ellen, você tá sumida, Ellen. Ô Ellen, você sumiu da live. Seja bem-vinda, manda paz pro pastor Sérgio aí. Deus abençoe eles. Lembrando, irmãos, que a live hoje não é na minha casa, tá bom? Hoje a live é aqui na casa do irmão Pedro e na casa da irmã Cilei. E tá uma bênção, irmão. Tá quente a sala, irmão. O ventilador tá ligado, mas o Espírito Santo tá aqui na sala, irmão. Você não tem ideia de como tá quente, irmão. Tá gostoso o negócio aqui, ó, irmão. Tem café, tem água, tem bolachinha. Ah, eu quero fazer live aqui de novo. O negócio tá uma bênção. Tem bala. Tem bala aqui, ó. Diogo, tem a bala aqui, ó, do teu filho. Moiou. Vou voltar aqui pra palavra. Depois vou chupar muita bala aqui. E pareceu conveniente para Lucas, irmão. O que é parecer algo conveniente para nós? É algo que vai nos fazer bem. O que está sendo conveniente para você? Pregar a palavra de qualquer jeito? Ou se organizar bonitinho e pregar ela na ordem que Jesus quer que pregue? Porque se você pregar essa palavra do jeitinho que Jesus quer que você pregue, não só na tua vida, mas na vida daquele que você levar a palavra, vai ter transformação. Sabe por que as pessoas não estão crendo mais no Evangelho de Cristo? Porque nós que pregamos este Evangelho, estamos tudo em desordem. A Bíblia fala que um reino dividido não vence. E os mais divididos são os da própria igreja. Aí eu não vou na igreja, eu vou dar nome. Eu tenho irmão meu em Cristo. Tem o irmão Anselmo que congrega, o irmão Anselmo congrega lá na igreja Congregação Cristã. E graças a Deus o Anselmo não é assim. O Anselmo tem uma mente no reino. O Anselmo, ele encontra a gente na rua, ele pega na mão e dá a paz do Senhor Jesus. Oh, louvado seja Deus. Mas tem irmãos da mesma denominação que ele, que passa por um pentecostal e já não olha. Entendeu?
Como tem também pentecostal que passa pelos irmãos e não cumprimenta. Então fica aquela coisa, eu não cumprimento porque o irmão não me cumprimenta. Alguém tem que dar o braço a torcer para a igreja entrar em ordem. Imagine só, quer ver? Imagine a igreja. Lembra do apóstolo Pedro quando foi preso? A Bíblia fala, lá em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro foi preso. E a Bíblia fala que a igreja se reuniu e estava em contínua oração por Pedro. De repente, alguém bateu na porta. Era Pedro, mas ele não estava preso? Meu Deus, que mistério. Ele não estava preso? Estava. Mas a igreja se reuniu e orou para Deus soltar Pedro. E Deus soltou Pedro. É, crente. Lembra de Dorcas? Dorcas morreu. E as irmãs da igreja amavam Dorcas. E ficaram sabendo que o apóstolo Pedro estava ali na cidade. Foram lá buscar Pedro. A Bíblia fala que Pedro veio, orou por Dorcas e Dorcas ressuscitou. Tem um monte de gente precisando ser ressuscitado, não precisa, irmão? Que tal a igreja se reunir e começar a orar para um monte de crente que está morto ressuscitar em nome de Jesus? Um monte de crente que está desviado, a gente orar e eles voltar para Jesus. Irmão, eu estou fazendo culto, eu estou fazendo a live na casa dos irmãos. Não estou na igreja. Eu queria estar lá na igreja, mas não estou. É o que Deus tem para mim para hoje. É o que Deus tem para você. E eu tenho que ser menos crente hoje porque eu não estou lá no quadradinho, porque eu não estou com o microfone na mão, porque você não se maquiou para pegar seu louvorzinho e cantar, irmã. Só dá para ser crente de frente com todo mundo. Gasta a sua voz para Jesus dentro da tua casa. Faz uma live de louvor. Você não é boa para cantar lá na igreja? Faz um jejum e uma oração e fala assim: Senhor, vou fazer 12 horas de jejum. Mas quando eu abrir a boca para adorar o Senhor, quem assistir a minha live vai ser batizado com o Espírito Santo. Quem assistir a live vai voltar para o Senhor. Vidas vão ser transformadas em nome de Jesus. Porque você começa a fazer um pouquinho, começar a dar a sua vida para fazer as coisas para Deus. Você só quer receber, crente. Por que você está assistindo essa live? Porque o calo apertou? E agora? Não estou te expulsando da live. Mas vamos ser sinceros, irmãos. Tem um monte de gente que estava, tem um monte de gente. Eu não estou preocupado. Agora há pouco na televisão, estava assistindo televisão com a minha esposa à tarde. E tem um pastor que falou assim, olha só, esses pastorzinhos aí, que não tem nem 100 seguidores. Essas mensagens sem Deus. Nossa, rapaz, eu tô aqui olhando pro irmão Pedro. Rapaz, eu tive que ouvir isso. Irmão, eu e muitos pastores amigos meus estão pregando na internet porque a igreja está fechada. E mesmo com a igreja aberta, a gente sempre pregou. Nós não estamos atrás de seguidor, não. Nós estamos atrás de ir e pregar. Eu estou aqui na casa dos irmãos, mas esse vídeo está rodando o mundo. A minha cara preta está indo e pregando o evangelho pelo mundo. Aonde eu não posso ir, louvado seja Deus pela internet. Certo, bonitão? Eu não sei. Eu vou falar do jeitinho que vem na cabeça. Você, aí na Itália, Jesus é na tua vida. Jesus é na tua vida. Volta para Jesus, que grande é a obra em nome de Jesus. Não estamos preocupados com seguidor, não. Se ele tá, e ele tem, irmão. Olha a igreja grande, irmão Pedro. O caba tem seguidor. Presta bem atenção no que eu vou falar. Alguns vão pensar que é, como diz o mundo aí, o famoso recalque. Ele está preocupado com o seguidor, né? Não está preocupado com alma, não. Quer dizer que nós, que temos menos de 100 seguidores,
a nossa mensagem não tem Deus. Ele que falou. Saiu da boca dele. Tá bom. Se a minha mensagem não tem Deus, e a mensagem de muitos homens de Deus que estão, se esforçando para pregar o evangelho, se esforçando, porque, olha, irmão, nós estamos caminhando. A gente podia muito bem se acovardar, né, e fazer que nem eles, se a gente tivesse, né, chácaras, que nem eles têm, né, fazendas que eles podem se isolar lá, ficar pescando, a gente podia se isolar, mas tem um mundo para ser cuidado. E que Deus nos proteja do Covid. Que Deus nos proteja de toda e qualquer virose que existe, porque não tem só Covid aí não, irmão. Para de ficar bitolando. Aí não vou sair de casa porque eu vou pegar Covid. Cuidado que você pode pegar. Porque a Bíblia diz que o Jó, o que ele mais temia veio. Então para com esse medo. Para com esse medo. Começa a confiar em Jesus. Leva o seu álcool na bolsinha, põe a sua máscara e vai pra luta, vai ganhar alma pra Jesus. Toma vergonha na tua cara. Porque você tá dentro de casa, não sai pra ganhar alma porque tá com medo de Covid, você não é crente não. Aí eu posso falar isso aqui dentro da Bíblia. Porque a Bíblia mandou eu me apoiar no que tá nela. Atos dos Apóstolos e os Evangelhos me mostram Jesus e os apóstolos andando no meio do povo, curando e fazendo miséria contra o reino das trevas. E os crentes estão camuflados dentro de casa, fumegando álcool. Cuidado com esse negócio de jogar tanto álcool dentro de casa que a sua casa vai explodir. Vigia. Vigia. Vamos seguir aqui para o final do texto. Versículo de número 4. Qual foi o motivo? Qual foi o motivo de Lucas trabalhar tanto para colocar em ordem os relatos do Evangelho de Cristo? Para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. É aí que a gente entra naquela questão que falamos há minutos atrás, que provavelmente Teófilo já conhecia o Evangelho. Existem muitas pessoas recebendo a palavra de Jesus, irmãos, fragmentada. Mensagens pela metade. Mensagens sem peso, mensagens sem poder de transformação. E é por isso que neste dia de hoje nós apresentamos esse evangelho para você. O evangelho que transformou a nossa vida. O evangelho que transformou a nossa casa. Transformou a nossa família, transformou casamentos, transformou pessoas que estavam no vício. Transformou pessoas que levantavam armas aí. Transformou pessoas do 157, pessoas que roubavam banco. Pessoas de cunho faccioso. Que podem testemunhar hoje de uma maneira tremenda. Transformou pessoas que tinham enfermidades que para elas não tinham cura. Eu convido, me veio à memória essa semana, né? Aproveitar que a nossa irmã Ellen está aí na live com a gente. Me veio na semana aí, na mente, eu lendo os textos bíblicos, o testemunho do nosso irmão Sérgio. Não vou contar aqui porque não há pessoa melhor para contar do que quem viveu o milagre. Mas ele viveu um milagre que aos olhos de alguns é muito simples, mas veio carregado de muito ensinamento, de uma carga espiritual da parte de Jesus Cristo na vida dele. Um homem que tinha a pele, o corpo tomado por uma enfermidade terrível. Eu sou testemunha porque já cansei de ir com ele em farmácia de manipulação, buscar potes enormes de remédios que eram fabricados lá, que não duravam
às vezes uma semana, porque ele é alto. E a coceira era imensa. E Jesus o curou de uma forma assim tremenda. Eu volto aqui no texto, dizendo que nós temos que nos lembrar do princípio de tudo. Talvez a convicção de muitos em relação ao Evangelho hoje mudou. Mas lembra lá do início, quando a minha mente, a sua, era mais pura do que agora. Talvez você cria mais antes e não está crendo tanto agora como cria antes. Talvez muitas coisas não acontecem mais porque você não tem mais aquela fé agora do que tinha antes. Mas em nome de Jesus Cristo, Jesus te traz à memória, irmão, tudo que você viveu no começo. Aquele fervor que você tinha, aquela unção de Deus que havia na tua vida e não há mais. Em nome de Jesus Cristo, se entrega de novo que nem você se entregava antes. Não é o templo fechado que te afasta de Cristo. É o acúmulo da iniquidade, a Bíblia diz, que esfria o amor da igreja. Então vamos largar o pecado, vamos largar as iniquidades e vamos voltar ao primeiro amor em nome de Jesus. E botar em ordem todos aqueles relatos, tudo que eu ouvi no começo, tudo que me levou para Jesus e me fazia estar firme na presença dele, e hoje me faz com que eu tenha perdido toda aquela essência. Em nome de Jesus Cristo, volta para Jesus. E você que não é crente, que acha que ir para Jesus é ser aprisionado, é ser colocado uma algema, você não tem ideia do que ser crente não, irmão. Você que acha que ser crente é, eu vou para a igreja, eu vou ter que parar com isso, vou ter que parar com aquilo. Experimenta para ver. Muitos que estão me assistindo não tem medo de cheirar uma carreira, não tem medo de cheirar um baseado, não tem medo de sacar um 38 e meter na cara de ninguém. Tá com medinho de vir pro evangelho? Você não é caba macho? Vem pro evangelho então. Você não tem peito para fazer um monte de besteira por aí? Não tem peito para servir Jesus não? Vem, você não é homem não? Você não é mulher não? Vem para Jesus. Você acha que você tem noção das coisas que você está fazendo? Já bateu cabeça de tudo que é jeito, se é que você me entende? Chega de bater cabeça. Chega de bater palminha. Em vez de picotar frango e colocar na encruzilhada, faz uma bela galinhada e me chama para comer, que eu vou com muita alegria. Mas chega. A Bíblia fala para a gente gastar dinheiro e deixar de gastar dinheiro nas coisas que não é pão. Que tanto gasta em coisa que não é. Irmão, eu vou falar tudo. Quanto ebó, quanto despacho. E olha a tua casa como tá. Olha a tua vida como tá. Chega. Chega. Jesus quer fazer algo na tua vida. E é hoje. Aleluia. É hoje. Chega de copinho de água atrás da porta. Chega de imagem pendurada na parede. Chega. Chega desse negócio. Chega de espada de São Jorge cruzada atrás da porta. De ferradura atrás da porta. Que dura tá a tua vida. Chega. Também não estou prometendo coisa mole com Jesus não, mas ele vai abrir os teus olhos. E vai te dar entendimento. E você vai ver que não vai precisar mais patuar. Não vai precisar só de fé. Porque o justo vive pela fé. E grande vai ser a sua vitória. E a vitória de Cristo na tua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.
Que Deus dê vitória na tua casa, igual Deus já está dando vitória na casa dos irmãos aqui. Marca uma live na tua casa também. Deus quer levar uma palavra aí, ó. Igual está trazendo uma palavra abençoando essa casa aqui em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Dissipando tudo que não é de Deus. Tudo que o inimigo tenta lançar de lá de fora aqui para dentro. Tudo que o inimigo tenta lançar de fora aí para tua casa também. Em nome de Jesus, sai! Porque Deus tem obra na tua vida. Deus tem obra na casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa. E grande seja a vitória naqueles que abrem o coração para o Evangelho. Vai para Jesus, crente. Jesus tem uma obra na tua vida, Gustavo. Abre o teu coração em nome de Jesus. Deus tem muita coisa para fazer na tua vida, cara. E você não tem ideia. Usa as rimas que Deus coloca no teu coração e na tua mente para transformar vidas em nome de Jesus. Que grande é a obra que Ele tem na tua vida em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Irmão Pedro e irmã Cilei, Deus é na vida de vocês. Aleluia. Deus é na vida de vocês. Bem-aventurados são vocês que abriu a porta da casa de vocês para a palavra de Deus. E você aí, crente, que está assistindo, tem coragem de fazer o que o irmão Pedro e a irmã Cilei fez? Abriu a porta da casa deles para fazer uma live. Abre a tua porta também, que a gente vai aí, em nome de Jesus, levar essa palavra abençoada. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram que nem Obed-Edom fez. Deixou a arca de Deus entrar. E aonde a arca de Deus entra, tem vitória para casa, em nome de Jesus. Aleluia. Eu estou sentindo uma graça tremenda nesse lugar. Amém? Que Deus abençoe a todos. E que os irmãos venham abrir o coração para que Deus dê vitória em nome de Jesus para todos sempre na tua vida, para todos sempre em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos para a glória do Senhor em nome de Jesus. Eita glória! E quem pode bater palma para Jesus aí? Vai do Senhor para os irmãos aí. Vai do Senhor Jaqueline. Chegou no final, mas recebeu pelo menos um aplauso cheio do Espírito Santo. Pai do Senhor Eli, Deus abençoe. Pai do Senhor Diogo, Pai do Senhor Eliane, Pai do Senhor Gabriel, Pai do Senhor irmã Cleusa, Deus abençoe. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço. Pai do Senhor a todos.